sou espírita há muito tempo, sou de família católica, e tenho na doutrina realmente um porto de segurança. A missão do profeta é instruir, educar e auxiliar no despertar das consciências. Não apenas satisfazer a curiosidade sobre eventos pessoais, futuros, adivinhações. Essa redefinição ajuda a diferenciar os verdadeiros profetas, focados na mensagem moral e espiritual, dos falsos profetas ou adivinhos. E nós aqui não vamos abordar a vida dos outros, os que são falsos. Nós vamos fazer essa reflexão pensando em nós, como individualidades divinas que somos todos nós e que estamos reencarnados neste momento, neste mundo atribulado, onde a verdade que, embora seja um categórico universal, ela não existe. Quero que vocês façam essa reflexão comigo. Os fatos são fatos, fenômenos momentâneos, e o que sabemos daqueles fatos e fenômenos momentâneos são enunciados, narrativas. Não é verdade? Há um fenômeno, uma batida de carro, aquele instante do momento da batida do carro, ela é inenarrável, irrecuperável. A gente vai ter conhecimento daquele fenômeno, daquele fato, através de quê? De quem viu, de quem está envolvido e de quem vai nos contar. Então, nós estamos todos numa grande teia de palavras, numa grande teia de comunicação, que por si só também é verdade. O que nós conseguimos fazer, e o que eu estou tentando fazer, é transmitir o que eu trago nesta palestra de acordo com o meu potencial, com a minha capacidade de interpretação, de percepção, de análise desse tema, não é? E que deve ser revisto por todos nós aqui, porque ela não é uma verdade. Ela é um enunciado deste texto, deste item 4, missão dos profetas. Mas, o que acontece no nosso ambiente, nós estamos falando no ambiente espírita? A nossa responsabilidade, ela passa a ter uma dimensão tal que a gente às vezes não se dá conta. Pelo simples fato de nós nos atribuirmos sermos o Consolador prometido. O espírita, nós nos atribuímos ser portadores do Consolador prometido. Olha a grandiosidade dessa afirmação. Então, nós somos os profetas da atualidade. Cada um de nós profetiza a sua verdade. Nós somos profetas do entorno que habitamos. Na casa espírita? Não. Em todos os lugares que nós convivemos. E qual é a nossa missão primeira? Nós vimos ali: instruir, educar e despertar consciências. Então, nós sabemos que para o bem ou para o mal, né, como espíritas, nós temos imensa responsabilidade, porque nos atribuímos isso, a ser o Consolador prometido por Jesus. Nós temos por responsabilidade estarmos cada vez mais próximos do que seja a verdade. Nós temos obrigação. Nós não temos que nos preocupar com quem está lá fora vendendo a sua mensagem de profetização. Mas nós espíritas
temos esse compromisso conosco. Temos esse compromisso com Deus, com as leis divinas, né? Então nós somos responsáveis não é só pelo que a gente fala, não. Porque, gente, uma maledicência, uma calúnia que se lança contra alguém, ela é inexoravelmente inapagável. Vai acompanhar essa pessoa a vida fora. Não tem borracha que apague a maledicência. E às vezes a gente acha que é uma bobaginha, né? Eu falei aqui, mas foi sem querer, foi entre nós. E isso não tem como recolher, como penas ao vento. E nós não temos noção da responsabilidade que é atuarmos como profetas nessa missão que a doutrina espírita nos atribuiu. Então nós temos que ser responsáveis pelo que ouvimos. Olha só onde começa a nossa responsabilidade. Pelo que a gente ouve. Nós somos responsáveis pelo que lemos, das narrativas que colhemos na casa espírita, no que a Maria Ângela está falando. Não, no mundo, na mídia, em todos os acontecimentos que nós participamos como cidadãos. Nós somos responsáveis pelo que damos valor ao que é falado. Porque nós acreditamos que somos o Consolador prometido por Jesus. Então nós somos, antes de qualquer coisa, cristãos. Nós somos, antes de qualquer coisa, reverberadores da mensagem de quem? Do Cristo Jesus. Ampliado por quem? Pela doutrina espírita. Trazido por quem? Por um agnóstico, Allan Kardec. Allan Kardec não era espírita, nunca quis constituir uma religião, ele quis, buscador que era da ciência, desvelar para trazer ao mundo. Ele veio para somar, mas a gente aqui se dividiu e se segmentou. Isso é problema nosso, não é dele. A tarefa dele ele cumpriu divinamente, né? Então, nós temos que ter, né? Nós somos responsáveis pelo que ouvimos, pelo que lemos e acolhemos, nas fofocas de WhatsApp, nas mensagens de televisão, nas mensagens das redes, nas mensagens que conversamos. E somos responsáveis pelo que não acolhemos. Nós vamos estar sempre ligados a essa nossa capacidade, que é pessoal e intransferível, de capturar a mensagem, de entender essa mensagem, de passar adiante, gente. Então, passar adiante é uma responsabilidade imensa. Não é fácil. Quando a gente se coloca aqui na frente, a gente pensa assim, poxa, aquela moça, o que ela sabe tanto, né? Não sabe nada. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Né? E de repente vem um capítulo, item 4, e vem dizer para Maria Ângela, Maria Ângela, cuidado, você é profeta das suas verdades. Pelo que você ouve, pelo que você fala, pelo que você deixa viver no seu coração. Nós estamos vivendo um momento de muita irresponsabilidade religiosa. Nós aqui sabemos. Em todos os tempos, em todas as religiões. E a gente não pode acusar ninguém. Vamos olhar para nós. Como é que nós estamos, o que nós estamos fazendo com a nossa capacidade potencial de profetizar? Como é que eu estou tratando essa minha capacidade e potencial de profetizar como missão que me foi legada? Porque eu estou aqui porque eu quero. Porque eu estudei, eu estudo a doutrina espírita. Então eu tenho a doutrina espírita como farol. Então eu não vou poder chegar lá na espiritualidade e alegar, eu não sabia. Eu sei, eu sabia e vou continuar sabendo
qual é o meu papel de profetizador dentro do mundo que eu vivo. Na casa espírita, na minha casa, no meu trabalho, no momento que eu estou vendo um filme, no momento que eu estou no shopping, no momento que eu estou na rua e passo, não ligo para o cachorro sofrido, não ligo para o irmão em sofrimento. Aí cada um com as suas obras, como disse Jesus, né? Então, gente, nós estamos investidos, quer dizer, ungidos dessa missão de profetizar. Nós. Se nós está nos dada a atribuição de instruir, de ensinar e despertar consciência, nós somos, antes de tudo, professores. Todos nós somos professores, preparados, instruídos nessa matéria. Nós não podemos alegar que não somos, porque está lá. Nossa missão é fazer a difusão de forma educativa e instrutiva daquilo que a gente considera como patamar do nosso conhecimento a respeito da espiritualidade. Jesus preparou-se 30 anos. Ele era chamado e conhecido por Rabi, que significa mestre, professor. Está nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas, João. Então ele nunca se negou a essa indicação de que ele era o mestre, de que ele era o professor, de que ele veio para instruir, que ele veio para educar, que ele veio para despertar consciência. Né? Essa foi a designação do próprio Cristo. Aí eu pergunto, né? Eu pergunto para mim mesmo, né? Nesse momento, para nós todos, se nós temos consciência do que nós estamos difundindo com a nossa presença no mundo de hoje, tão atribulado, em profunda transformação. Não tem como a gente não ver o que está acontecendo no planeta. Não dá para a gente fingir que está tudo bem, que na minha casa está tudo bem, no meu centro está tudo bem. Não está. O mundo está conturbado, né? Então, nós temos consciência do nosso papel de profetas? Será que nós estamos mais próximos do que seja verdade, sabendo que a verdade absoluta nós não teremos acesso? Será que nós, o que a gente difunde, profetiza para o mundo, com o nosso comportamento, com as nossas ações, com as nossas palavras, com o que a gente considera como verdade, será que pode ser comprovada? E eu convido vocês, será que o que eu estou falando aqui pode ser comprovado? Pode ser confrontado? Será que nós sabemos do que nós falamos? Com quem nós falamos? A respeito de quem nós falamos? Qual é a nossa mensagem nesse mundo como sal da terra que nós somos? Qual é a mensagem nossa, individual, no mundo que a gente vive hoje? Né? Nós nos comprometemos. Nós somos medianeiros. Nós somos médiuns. Médiuns de quê? De verdades. Verdades trazidas por quem? Por Jesus. Que vieram ser ampliadas, explicadas, destrinchadas pela doutrina espírita. Então, nós que estamos aqui não podemos dizer que nós não somos, que nós não sabemos. Será que nós estamos nos dedicando e nos preparando para enunciar e assumir essa responsabilidade? Desvelar o oculto. Desvelar o oculto não é o que está no plano espiritual só, gente. Desvelar o oculto é aquele professor que desvenda dos olhos da criança as primeiras letras do alfabeto. Ela está desvelando.
é o professor de física, é o professor de geografia, de história, é o médico que vai te orientar na doença que você porventura esteja tendo. Então, será que nós estamos realmente capacitados para sermos os profetas modernos do nosso tempo, com todo esse arcabouço de conteúdo que a doutrina espírita nos oferece, que nos fundamenta, que nos segura, né? Que nos sustenta nas lides da vida? Né? Então, primeira coisa, nós somos professores. Segundo, é preciso que tenhamos autoridade. O que é ter autoridade? Autoridade no que nós estamos ouvindo, no que nós estamos acreditando, no que nós estamos falando, retransmitindo, divulgando, servindo a mensagem do Cristo e dos seus mensageiros. E nós não podemos servir a dois senhores. Ou é verdade, ou é cristã, ou tem base evangélica, ou não é. Não dá para a gente tentar acomodar a mensagem de Jesus ao que a gente às vezes quer fazer na nossa vida nos dias de hoje. Mateus diz no capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um, amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Se nós somos educadores, se nós somos professores, se nós somos instrutores, somos enunciadores de mensagens seculares, nós temos que saber a quem nós estamos servindo na nossa vida, no nosso cotidiano, gente. Nossa vida social, política, filosófica, a nossa vida de cidadão. Nós estamos vendo que nós estamos nos perdendo nessas verdades. Nós estamos servindo a dois senhores. Mas o Senhor nosso é o Evangelho de Jesus e não tem como a gente traçar sofismas, tentar adaptar, acomodar. Essa responsabilidade é nossa. Terceiro, não sejamos arrogantes e nos reconheçamos no nosso lugar de fala. Não podemos ser omissos, fingir que não sabia. Há uma hierarquia que estamos subjugados. Então não podemos cair na arrogância de que a gente sabe tudo. E a gente vê muito isso entre nós. A arrogância de que eu estudei vários livros, toda a obra kardeciana, todos os livros de Chico Xavier, livros de Divaldo Franco, eu sei, e às vezes em cima de uma arrogância eu falo com uma plateia, praticamente considerando aquela plateia como pessoas incapazes, ignorantes, do que aquele conteúdo que eu acredito que eu tenho. Né? Cuidado com a arrogância, nós precisamos ter. Sendo o maior, Jesus se ajoelhou e lavou os pés dos mais humildes. Ele estava lavando os pés daquelas pessoas à toa? Não, era uma mensagem equívoca de que nós, para sermos relevantes, nós precisamos sair do patamar da arrogância. Então, Jesus o tempo todo nos colocou a sua subjugação a quem? Aquele que está acima dele, a quem é maior. Né? Não se faça a minha vontade, diz ele, e sim a tua. Isso está em Lucas, capítulo 22, versículo 42. João Batista sabia seu lugar de fala. Quando João Batista fala, convém que ele cresça e que eu diminua. Quem cresça? Jesus. João Batista sabia bem qual era o lugar dele. Né?
O lugar dele não era de protagonista na história, era de coadjuvante, ele sabia ler. E por isso ele dizia, é preciso que ele cresça, e à medida que ele cresça, eu diminua. Então é preciso que Jesus cresça na nossa vida de profetas. E a gente comparar, confrontar o que nós fazemos, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que nós difundimos com as mensagens de Jesus. É fácil? Deveria ser. Deveria ser. Realizemos então só o que nós estamos aptos a fazer. Também temos aquela arrogância de achar que só a gente pode fazer. Vamos nos colocar no nosso patamar e fazer apenas o que está apto a nós, o que nos cabe fazer. E vamos entregar o que não estamos preparados para fazer, para quem saiba fazer. Que ele assuma o seu papel. Sejamos então humildes, né? Frente àqueles que não sabem, que já sabemos, e não joguemos nossas verdades assim, como coisas sem importância alguma. Então nós precisamos saber com quem falamos, por que falamos e o que falamos. Né? Há pouco tempo atrás eu fui assistir uma palestra de um companheiro. Preciso me referir a isso, porque era uma palestra para convidar trabalhadores e o companheiro assustou até a mim, trabalhadora há séculos, porque ele pegou todas as obras possíveis e imagináveis do mundo das sombras para colocar diante das pessoas que ali estavam somente para serem consoladas, acolhidas, respeitadas por paz. Aí você vai falar para essas pessoas de umbral, de responsabilidade reencarnatória, de que um chegou assim e ficou assado por causa daquilo. Então, aquilo me assustou profundamente, porque a gente fica vendo o que é que a gente pode fazer dentro da nossa fala. Parece ser uma fala estudada, com muitas citações, de páginas do Livro dos Espíritos, páginas do Evangelho, páginas de Divaldo, páginas de Chico Xavier, pensando que estamos profetizando, mas nós estamos, às vezes, magoando, ferindo o coração, às vezes, de uma pessoa que simplesmente veio àquele lugar para este acolhimento. Então, tenhamos muito cuidado, muita humildade naquilo que a gente faz, né? Naquilo que a gente quer difundir, divulgar. Façamos bem o que nos compete sem exclusivismo, né? Jesus não foi exclusivo, a gente sabe que ele mandou 70 homens para viajarem pelas cidades, divididos em 2 a 2. Então ele confiou naqueles 70 para ver como é que eles se comportavam. Mas ele não foi atrás para saber como é que eles se comportavam. Simplesmente enviou, ide e pregai, disse Jesus. Aí é que mora o perigo, né? O ide e pregai, quando a gente assume essa responsabilidade individualmente. É de nossa responsabilidade. Então, que nós saibamos a dimensão do servir, qual é a nossa dimensão do serviço que nós estamos prestando em nome do Cristo. E lembrarmos que nós, nessa dimensão, nós precisamos saber até quando desistir. Que tem um momento da desistência. E nós temos o direito também de desistir. Porque Jesus corrigia. Jesus falava, arredai-te, Satanás. Ele disse a Pedro, sem ficar de mal com Pedro. Tanto que deu a Pedro, né, a responsabilidade de ser a pedra da igreja, das suas mensagens. E Jesus, está em Mateus, também falava, toda árvore má produz frutos maus. Está sendo bonzinho? Então nós precisamos saber que desistir
fazer uma coisa que nós estamos fazendo mal, é um dever nosso, para que a gente não se comprometa mais do que já é comprometido, né, ao longo das nossas vidas. Estamos, como profetas que somos, e agir contra os vendilhões do tempo. Jesus, por acaso, pensou 2 vezes? Ele simplesmente chegou na cidade e viu os vendilhões do tempo. Ele fingiu que não viu? Não. Ele agiu. Então é preciso que a gente aja diante dos vendilhões do tempo, da nossa vida, agindo como cristãos, como seguidores do Cristo, como educadores. Sejamos profetas, sim, tenhamos espírito de grandeza, clareza da nossa missão de profeta neste mundo que está precisando de cada um, nossa individualidade, a nossa capacidade, na nossa potencialidade. Deixemos que nossas atitudes, nossas lutas e seus resultados falem mais de nós do que as nossas palavras. Jesus disse o que fez porque seus atos, suas atitudes precediam a sua fala. Ele agia. Quando João enviou alguns discípulos a questionarem Jesus, está em Lucas, capítulo 7, versículo 20, és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? E Jesus mandou uma resposta para João. Também está em Lucas, capítulo 7, versículo 22. Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-lhes o Evangelho. Então, o que Jesus falou para João? Contou os feitos, as atitudes dele diante do sofrimento. Como profetas que somos, nessa nossa missão sagrada de espíritos consoladores, nós não podemos mais endeusar lideranças, porque essa tarefa é pessoal, gente. Cada um dá o que cabe, o que pode, como professor, como instrutor, como educador do seu mundo. Chico Xavier nunca quis ser idolatrado. As suas obras estão escritas, estão disponíveis. Ele não quer, ele não precisa ser endeusado. Mas os equívocos, às vezes, nos levam a isso. Por fim, gente, já estão lá 5 minutos. Cada um dá o que pode, mas a nós nos cabe que falemos, que hajamos, que anunciemos nossa embasada concepção de verdade. E isso dá trabalho. Isso requer de nós o quê? O mergulho no estudo, na complexidade, na comparação. É preciso que nós falemos, também é importante, como profetas que somos, aos que querem nos ouvir. Disse João, capítulo 15, versículo de 1 a 2, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Mais adiante a gente vai ouvir de Jesus, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo, estando em mim, não der fruto, ele o cortará. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Nós somos o ramo. Então, para encerrar mesmo agora de vez, saibamos que somos mestres, profetas que somos. Estejamos certos do que estamos anunciando, do que estamos enunciando,
para os outros, profetizando. Confiramos, procuremos estudar, analisemos o controverso. Eu escutei uma verdade aqui na rede, eu não tenho que já atacar meu botão para encaminhar aquilo sem tomar conhecimento. Hoje em dia existem várias formas de você ver o que é fake, o que é falso, o que é verdadeiro, em termos de notícia. E a gente, de repente, como espíritas, como os conhecedores de tanta coisa, né? Como aqueles que se dizem consoladores, né? De repente nós estamos enviando um simples tocar de botão uma mentira, uma inverdade, caluniando, endeusando líderes de barro dentro da nossa casa, dentro dos nossos ambientes religiosos, em todas as religiões. A gente vê isso nas igrejas católicas, nos templos evangélicos, nos centros espíritas. O que está acontecendo com a gente? Que não sabe diferenciar o que é de Cristo e o que não é. Como nós estamos sendo tão engabelados, gente, com coisas que não fazem parte do nosso universo, da nossa conquista, do legado que esses homens trouxeram para nós no passado. A responsabilidade sobre a doutrina espírita é nossa. A responsabilidade como cristãos, seja em que tempo for, é nossa. De assumirmos essa nossa missão de profetas, professores, educadores, instrutores, libertadores de consciências. Esse é o nosso. Como profetas que nós somos, estão inscritas e ardem aos olhos de Deus, das leis da vida. Porque nessa hora que estamos vivendo, que a Terra passa pelo que está passando, ninguém pode fingir que não sabe. Nós não podemos fingir que nós não estamos vivendo num mundo conturbado, gente. Que o nosso mundo é esse aqui. Nós ainda não somos desencarnados. O nosso mundo é esse aqui. É desse mundo que nós temos que dar conta. É de nós, dentro desse contexto, que temos que dar conta. Então nós somos. Eu vim anunciar, como profeta que sou, como todos nós aqui, que nós somos responsáveis por cada interpretação, cada enunciado de que lançamos ao vivo, seja em nossa casa, no nosso trabalho, na rua, nas redes, nas nossas casas espíritas e casas de oração. Nós somos, sim, os verdadeiros modernos profetas, como instrutores, desvelando o que é oculto, educadores, despertadores de consciência, porque nós sabemos intimamente qual é e será a nossa missão daqui por diante. Que essa reflexão possa calar fundo nos nossos corações, com calor muito. Essa reflexão eu estou fazendo desde de manhã. E que Jesus possa fazer conosco o que fez com Pedro, resgatá-lo, né? E contar conosco ainda muito, muito. Que a gente não venha à casa espírita apenas para ser servidor, que a gente seja, antes de tudo, servidor. Gente, muito obrigada pela oportunidade incrível que é se debruçar no Evangelho de Jesus, refletir sobre esses enunciados, que só poderia ser feito porque alguém se lembrou de me convidar. Eu espero que vocês, sei que cada um vai sair daqui com uma mensagem, cada um vai sair com uma palestra, e eu espero que essa palestra e essas mensagens que sairão daqui reflitam o máximo possível no que eu procurei tentar transmitir, com todas as minhas dificuldades, com todas as minhas incapacidades e com as palavras que eu tenho, o repertório que é só meu. Então, muito obrigada pela noite de hoje. Que Deus nos abençoe.